Em mais um capítulo das investigações que abalam a cena política brasileira, o ex-comandante do Exército prestou depoimento e não confirmou a presença de Felipe Martins em uma das reuniões que teriam supostamente discutido um golpe de Estado. Essa declaração coloca em xeque parte das narrativas construídas até agora, especialmente por setores da imprensa e por autoridades que apressadamente traçaram conexões sem comprovações sólidas. A ausência de confirmação por uma das principais figuras militares da época revela a necessidade de uma cobertura mais responsável e menos pautada por interesses políticos. Felipe Martins, ex-assessor especial da Presidência da República, vem sendo apontado como uma das peças-chave na articulação de supostos movimentos antidemocráticos. No entanto, as contradições nas investigações levantam dúvidas importantes sobre a robustez das acusações e a forma como a opinião pública está sendo moldada. Este vídeo traz a íntegra do trecho mais relevante do depoimento e convida você a refletir sobre a complexidade do momento político, as estratégias narrativas e o papel da mídia na formação de consensos. Quem está realmente interessado em esclarecer os fatos? Até que ponto as versões apresentadas resistem ao crivo da verdade e da lógica? Gostou do conteúdo? Inscreva-se no canal para acompanhar análises críticas e aprofundadas sobre os principais fatos políticos. Deixe seu comentário. Qual a sua opinião sobre esse depoimento? Compartilhe este vídeo e ajude a levar informação qualificada a mais pessoas. Bom, e agora nós voltamos a Brasília porque o repórter Christian Costa acompanhou os depoimentos das testemunhas de defesa e também de acusação na ação penal da suposta tentativa de golpe. A análise refere-se ao núcleo 1 da suposta trama golpista. Christian Costa, muito boa noite, seja bem-vindo em Oeste Sem Filtro. Christian, as oitivas ocorreram de forma bastante normal ontem, apesar da tentativa de adiamento dos advogados de Jair Bolsonaro. E aí trago o seguinte, a defesa do ex-presidente, segundo a defesa do ex-presidente, a quantidade de provas, nesse caso, é bastante grande e a dificuldade técnica para fazer o download, para baixar todo o material disponível. O que você pode nos contar a esse respeito, Christian? Boa noite. Boa noite, Paula. Boa noite a todos no estúdio e também a nossa grande audiência. Paula, justamente em razão do volume de provas que foi disponibilizado para as defesas tanto do ex-presidente Jair Bolsonaro quanto do ex-ministro Braga Neto, é que essas defesas solicitaram então o adiamento dessas audiências que ocorrem aqui no Supremo Tribunal Federal. O ministro Alexandre de Moraes, contudo, negou logo de cara esse pedido e informou que não iria, portanto, adiar essas audiências. Paulo, é importante lembrar que ontem começaram aí as audiências de 82 testemunhas, são testemunhas tanto de defesa quanto de acusação. Ontem foram as 5 primeiras, 4, contudo, foram ouvidas, isso porque o governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha, acabou dispensado do depoimento, então apenas as 4 testemunhas foram ouvidas, sendo evidentemente ali a do ex-comandante do Exército, o general Freire Gomes, a mais aguardada. Paulo, e falando justamente a respeito do depoimento do general Freire Gomes, ex-comandante do Exército, eu quero até destacar alguns pontos muito relevantes aqui para a nossa audiência do depoimento do general. O primeiro deles, Paula, é um tópico que vai inclusive de encontro, colide ali com a acusação da Procuradoria-Geral da República contra o Felipe Martins, porque segundo o general ali no depoimento ontem, aqui no Supremo Tribunal Federal, ele não confirmou a presença do Felipe Martins, ex-assessor da Presidência para Assuntos Internacionais, durante ali uma reunião em dezembro de 22, na qual teriam ali discutido alguns detalhes do que seria uma suposta minuta golpista. O general não confirmou isso e instantes antes ali o PGR, o professor Paulo Gonet, chegou até a falar então de afirmação que Martins estava nessa reunião. O general, contudo, não confirmou isso e relembrou, inclusive, Paulo, que no depoimento que ele, o ex-comandante do Exército, concedeu ali à Polícia Federal em 1º de março do ano passado, 2024, ele observou que ele possivelmente, o Felipe Martins, estaria ali nessa reunião. Outro ponto bastante relevante do depoimento do general Freire Gomes é também a questão de que ele não recebeu qualquer orientação vinda
do então presidente Jair Bolsonaro para algum tipo de movimentação de tropas do Exército para a preparação do que seria esse suposto golpe. E uma terceira informação também bastante relevante do general, que vai ali de encontro também com informações publicadas por alguns colunistas, por veículos de imprensa, é que em nenhum momento o general deu voz de prisão para o então presidente Jair Bolsonaro, ao ser ali então supostamente coagido de alguma maneira a aderir ao que seria uma tentativa de ruptura institucional. Paulo, esses são os principais tópicos da audiência com o general Freire Gomes. Vamos ter ainda até o fim desta semana novas audiências. Teremos também na próxima semana, até porque são muitas testemunhas a serem ouvidas ainda. E inclusive, Paula, uma questão relevante em relação até à organização de todas essas oitivas é a questão da segurança. Paula, nós inclusive noticiamos aqui na semana passada que os jornalistas ali não poderiam fazer gravações, tampouco filmar qualquer imagem dentro da sala de audiência da primeira turma. Isso evidentemente se repetiu agora, mas o que é interessante é que logo na entrada, Paula, ali da primeira turma, além de você passar evidentemente as bolsas por um sistema parece semelhante ao de aeroportos, né, para fazer raio-x na bolsa, logo à frente tem um outro segurança que faz ali também uma análise, não é? Uma segunda análise das pessoas que entram. Alguns objetos precisam ser removidos das bolsas, como por exemplo o guarda-chuva. Alguns jornalistas ficaram até um pouco revoltados em relação a isso. E ao entrar na sala também ali de audiência, tem um hall, né, uma sala que antecede, portanto, a sala da primeira turma. Os jornalistas também têm de passar por uma nova triagem, informar o nome, o veículo de comunicação, para então poder ingressar na turma, na primeira turma, terceiro andar ali do prédio na qual as turmas ficam. E na sequência, os jornalistas se estabelecem ali nas últimas fileiras das turmas para poder acompanhar o julgamento, que aliás foi inclusive televisionado ali, não é somente 2 telões para que pudesse informar os jornalistas sobre o que estava acontecendo nas audiências. E acredite, Paula, havia mais ou menos 10 seguranças na sala. Isso é comum também, né? Nessas audiências, no caso, não é? Do suposto golpe, seguranças que ficam passando, inclusive atrás dos jornalistas, para verificar se eles não estão utilizando o celular de maneira indevida. Eu próprio fui advertido quando tentei ali guardar o meu celular que estava ao meu lado, tentei guardar, fui advertido que eu não podia erguer o celular, porque possivelmente eu poderia fazer algum tipo de imagem ali dentro da sala do Supremo Tribunal Federal. Então é um esquema, Paula, de segurança que vai se repetir até o fim desta semana e também na próxima semana para as próximas audiências. São 82 testemunhas, então vamos aguardar os desdobramentos. Paula. Christian Costa, obrigada pelas informações. Eu desconhecia esse bastidor, tudo isso porque os ministros proibiram, né, a gravação desses depoimentos. Então, o Christian precisou acompanhar os depoimentos de um telão montado na sala da primeira turma do Supremo, mas eu desconhecia todas essas fases, esses critérios aí de inspeção bastante criteriosa em relação aos jornalistas que acompanharam esse julgamento. Agradeço as informações. Christian Costa, direto de Brasília. Bom trabalho para você. Obrigado, Paula. Boa noite a todos.